Do jeito que mexeram nas traduções bíblicas, fica difícil entender muita coisa. Mas a intenção dos opositores de Yeshua era justamente essa, que você e eu ficássemos sem entender a verdade. O maior exemplo disso, dentro da Brit Hadashah, Pacto Novo, é Igeret Yaakov, a carta de Yaakov, que no Brasil virou Tiago. Fora esse fato, de que o nome Tiago não existia, foi criado no momento em que transliteraram Yaakov como Iago. Nem sei como conseguiram fazer isso. Mas, fora isso, o capítulo 1 da carta de Yaakov, versos 2 e 3, também estão distorcidos. Veja só isso. Em algumas Bíblias brasileiras diz assim: tenha por motivo de alegria cair em várias tentações. Totalmente errado isso. Está escancaradamente errado. Cair em tentação é se entregar ao pecado. Se você caiu na tentação, significa que você não aguentou o tranco e pecou. Mas é evidente que o primeiro líder messiânico de Jerusalém, Yaakov, que chamam de Tiago, não está dizendo isso. Se alegre quando cair na tentação. Não. Quem cai em tentação foi derrotado. Vamos ver o que o texto original fala sobre isso. E quando eu falo texto original, eu levo em conta mais o texto hebraico ou aramaico do que o grego. Porque, na verdade, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Não foi escrito em grego. Foi escrito em aramaico ou hebraico. Porque eram judeus escrevendo sobre coisas judaicas. Eles escreveram em aramaico e hebraico e depois passaram para o grego mais tarde. E muitas coisas que passaram para o grego, por falta de equivalência nas palavras, passaram errado. A expressão hebraica usada aqui nesse texto, por exemplo, tem um motivo de alegria cair em várias tentações. Várias tentações não. O texto hebraico, a gente vê a expressão Nisionot Shonim. Nisionot Shonim significa experimentações variadas, ou várias experimentações. Alguns textos bíblicos colocam quando caírem em tentações e outro coloca quando passarem por provações. Pegaram a palavra pirasmos e colocaram como se fosse provação. Mas na verdade pirasmos significa tentação. Cair em várias tentações não é algo que um líder messiânico iria celebrar numa pessoa. Se você é um seguidor de Yeshua e você cai em várias tentações, você está precisando reaprender tudo de novo. Mais à frente, nesse mesmo texto, algumas bíblias colocam assim, cair em várias tentações, porque a prova da sua fé produz perseverança. Está totalmente errado isso aí. O conceito de fé a gente já aprendeu mais para trás um pouco, que é um conceito pagão. Todas as religiões são chamadas de fé. Emuná significa fidelidade. O que o texto correto está dizendo aqui é: o teste da sua fidelidade gera paciência. Considere para vocês alegria quando vier a vocês experimentações variadas. Ou seja, quando Deus estiver te testando muito. Porque quando Deus está testando a sua fidelidade, isso gera em você paciência. Algumas bíblias colocam que gera perseverança. Perseverança não é a mesma coisa que paciência. E eu tenho que frisar esse detalhe porque tenho visto muita gente que fica doída quando escuta que a Bíblia está mal traduzida. Eu falei com uma pessoa que a Bíblia estava cheia de tradução errada, a pessoa ficou com raiva de mim. Mas a Bíblia está cheia de traduções erradas, sim. Ah, mas perseverança e paciência não quer dizer a mesma coisa? Não. Perseverança é você se manter firme sem se deixar abater pela circunstância. Paciência é você saber esperar o momento certo de agir e de reagir. Diferente. Não é a mesma coisa. Aqui o que Yaakov, chamado de Tiago, está dizendo aos israelitas da dispersão é: se Deus está testando vocês o tempo todo, se alegrem. Ele está moldando vocês para vocês serem capazes de esperar. É isso que ele está falando. Deus está moldando em vocês a capacidade de esperar. Porque quem serve a Yad Tsevaot, o Deus Criador, tem que saber esperar. Amado, não tem como fugir disso. Quem quer servir a Deus, quem quer andar com Deus, tem que saber esperar. O sistema evangélico te ensina que Deus vai te dar tudo logo porque Ele te ama. Não. Yah não nos dá tudo que a gente quer no mesmo dia, na mesma semana que a gente pede, e nem atende a gente na hora que a gente quer. Senão Ele estaria contrariando o próprio jeito de ser dele. Yah é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele é do mesmo jeito. Saber esperar é algo que faz parte da vida de um justo.
Quem conhece Yah, o Deus Criador, nunca vai esperar dele que ele vá fazer tudo na mesma hora, ou tudo no mesmo mês. Porque quem anda com Yah sabe que ele não é assim. Ele não trabalha assim. Yah é o nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O jeito que ele é hoje é o jeito que ele era 1000 anos atrás, que ele era 3000 anos atrás, e assim vai. Quando ele escolhe alguém, ele molda esse alguém. Ele te escolheu, então ele está moldando você. Está construindo em você um jeito novo de ser para você. Não é possível andar com ele sendo como você sempre foi. Não tem como eu andar com ele sendo como eu sempre fui no passado. Não tem como. Como diz um texto antigo, Yah testou Abraão 10 vezes e todas as 10 vezes Abraão foi aprovado. Quem é muito testado aprende a esperar. Se você ainda não sabe esperar, você ainda não está apto a viver coisas grandes com o Deus Criador. Grandes revelações, grandes realizações, intimidade espiritual com Ele. Essas coisas só funcionam em quem já aprendeu a esperar. Essa é a verdade que o sistema evangélico não ensina. E mesmo não sendo nós hebreus de uma das 12 tribos, é evidente que as palavras de Jacó, chamado Tiago, também servem para nós, pois são demonstrações práticas de como que se deve viver a Torá no dia a dia. Portanto, o que esse texto chamado de Tiago, capítulo 1, versos 2 e 3, está realmente dizendo para a gente é: considerem para vocês como alegria quando vocês vierem a experimentações variadas, porque o testar da sua fidelidade gera paciência. Se Yah tem te testado muito, não reclama não. Ele quer que você aprenda a esperar. Você vai precisar disso.